Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, que é como realizar seus propósitos e não ficar somente pagando contas. O meu nome é Cláudia Onofre, eu sou cofundadora da Torre Forte Soluções Educacionais, pedagoga e educadora financeira. E nós temos a honra hoje de estar conosco esta noite para falar de um tema tão importante, né, nos nossos dias, dois grandes educadores financeiros que eu admiro, sou amiga e tive a honra de convidá-los e eles aceitaram o convite. Antes de eu chamá-los para que eles possam se apresentar, eu quero conversar com vocês e alertar que vocês estão super convidados a participar, enviando perguntas. Sempre clique primeiro no vídeo para abrir a caixa de comentários da nossa live. Assim vocês podem fazer as perguntas e interagir com a gente. Se por um acaso a sua pergunta não foi respondida, não deu tempo da gente responder, fique tranquilos. A gente vai colocar um link para que vocês possam preencher e todas as pessoas que preencherem este link receberão a resposta da nossa live, de todas as perguntas, tá bom? E o que é bacana, que é um presente do Bem Financeiro, que as pessoas que preencherem o link, né, o formulário querendo receber o retorno, nós iremos sortear Olha, fugiu a palavra agora. Eu ia falar consulta, mas consulta não vale, né? Nós vamos sortear, olha, fugiu mesmo a palavra que os meninos usam, mas eles vão poder me ajudar aqui, que eu vou chamá-los. Mas, na verdade, os dois, eu não sei qual dos dois, vão bater um papo com vocês para que um atendimento, já me socorreram, viu? Então, vai ser um atendimento individual, personalizado, para quem preencher o formulário, a gente vai sortear, tá bom? Então, vamos lá, agora eu vou chamar para estar com a gente, primeiro o Edward. Edward, seja bem-vindo. Olá, Cláudia, olá a todos que estão assistindo, é um grande prazer estar aqui fazendo essa live com você, com o Silvio, pessoal da Torre Forte. Assim que você fez o convite, lógico, a gente aceitou de primeira, porque a gente gosta muito de poder compartilhar o que a gente tem de informações e conhecimento para que mais pessoas possam estar bem financeiramente. Edward, é uma honra, uma alegria muito grande você ter aceito o convite. Você sabe que você é um amigo, né? Que mora no coração, então, assim, fico muito feliz de você estar essa noite com a gente, viu? Eu também. Estar com amigos é sempre muito bom, né, Cláudia? Muito bom. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Nada, um grande abraço aí. Vamos fazer uma grande live hoje. Vamos sim. E também vamos agora convidar para estar com a gente o Silvio. Também se apresente, Oi. Silvio. Boa noite a todos, boa noite, Cláudia, boa noite, amigos. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. É um prazer poder bater um papo contigo sobre esse tema tão interessante e desafiador. Sou Silvio Bianchi, por meu sotaque, vocês já vão perceber, sou uruguaio, que está morando aqui no Brasil há 20 anos já. Sou Master Coach, eu sou de formação básica, contador público, licenciado em administração, eu tenho uma pós-graduação em educação financeira e coaching financeiro. Eu também faço palestras, cursos, treinamentos e os atendimentos de coaching financeiro também. Silvio, também seja muito bem-vindo, você é um grande amigo, estou muito feliz de ter você e o Edward conosco, né? E o Bem Financeiro com a gente, viu? Então, para a gente iniciar o nosso papo, a nossa live, eu vou fazer uma introdução que eu chamo de reflexão, né? Para que todos possam parar nesse momento, ir chegando, né? E entendendo um pouco aonde a gente quer chegar com essa live, como a gente está abraçando e acolhendo todo mundo que está aqui com a gente, tá bom? Então, assim, olha, em tempos de pandemia, falar e exercitar a educação financeira, ao meu olhar, ficou ainda mais desafiador. Eu penso que promover nesse momento o espírito coletivo, a empatia, a solidariedade é o caminho que a gente encontra para que juntos a gente possa ter um olhar para algumas soluções, seja física ou financeira, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde física e financeira. Este momento de agora
Pensar em propósito, que é o nosso tema, é desafiador. Estar junto de especialistas, né, que possa nos orientar, dar as mãos, seguir esse caminho da solidariedade, de compartilhar este conhecimento, né? Estamos passando por esse período que é difícil, mas apesar de toda a diversidade, nós temos que seguir, nós temos que caminhar em passos firmes rumo ao futuro. A gente não pode ficar só olhando para trás ou se lamuriando, né? Construir pontes é essencial, com propósitos, é uma questão de sobrevivência no meu olhar, né? Nós não podemos ficar parados olhando sempre numa esfera negativa. A gente precisa ter uma serenidade e começar agora, imediatamente, a rever o nosso conceito e posicionamento em relação à educação financeira. Então, Edward e Silvio, o meu convite para vocês é que vocês possam compartilhar conosco este olhar esperançoso, né? Um olhar para o futuro mais próspero, mostrando que é possível sim ter propósitos reais e não ficar apenas pagando as dívidas. Então, Silvio, se você quiser iniciar aí esse papo, fique bem-vindo e fique muito à vontade. Muito obrigado, Cláudia. Olha, é assim mesmo, ou seja, nós estamos passando por um momento muito desafiador. E o que está acontecendo? Qual é o contexto em qual estamos nos movimentando nesse momento? É o contexto de doença, de mortes, de internações, de UTI, tá? De desemprego, de falta de consumo, de demanda reduzida, de problemas financeiros, seja nas empresas, seja nas famílias. Isso está gerando um contexto que quando nós falamos em temas de finanças comportamentais, estamos falando de um contexto muito negativo. E o que acontece com o nosso cérebro nesse contexto? Ou seja, é o que nós chamamos o viés de disponibilidade. Se as informações que estão disponíveis para o nosso cérebro são morte, doença, internação, falta de dinheiro, desemprego, empresas fechando, demanda reduzida, e é todo negativo, ou seja, nosso corpo, nosso cérebro começa a ficar simplesmente num modo de proteção total. Se retrai e esquece ou se sente impedido de pensar um pouquinho mais para frente do que da ponta do nariz. Ou seja, eu vou resolver meu presente presentíssimo, ou seja, meus 15 próximos minutos, minha próxima hora, máximo até o final do dia. E isso leva a uma situação de pouca esperança, de se existia algum plano ou algum sonho, algum objetivo, já vai ficar lá guardadinho no fundo do nosso coração, da nossa caixinha de propostas para o futuro, e realmente esse contexto é muito negativo. Perfeito, Silvio, obrigada. Edward, pode passar para a gente a sua visão também? Então, eu concordo aí com o que o Silvio, né? O cenário é esse, né? Mas a gente, todos nós já passamos por vários momentos, né? Difíceis. Eu acho que cada um de nós profissionalmente, às vezes, financeiramente, em alguns momentos, momentos que foram só nossos ou crises que foram mais amplas do Brasil ou até de alguns lugares, não tão quanto este, né? Que realmente pegou quase todos os países, né? Mas eu creio o seguinte, nós temos, toda crise tem duas situações, tem o cenário ruim, mas também tem as oportunidades. Tem a oportunidade de crescimento, a oportunidade de aprendizado. Eu tenho certeza que esse momento que nós estamos vivendo está impactando de forma emocional muitas pessoas, e quando entra nessa questão emocional, é que você às vezes cria certas situações de mudança. Então, esse processo que nós estamos vivendo pode estar startando em muitas pessoas aquele choque de falar, cara, eu nunca olhei para minhas finanças, eu nunca parei para ver,
eu fui levando a minha vida e agora chega um ponto que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, eu creio muito, e já alguns atendimentos que tenho feito aí com colaboradores nas empresas, pessoas falando que conseguiram, nesse momento de pandemia, apesar de, às vezes, ter até uma redução salarial, eles conseguiram economizar dinheiro, que há muitos meses, porque ficaram em casa, então tiveram que gastar menos, gasolina, uma série de situações que eles falaram, poxa, nunca sobrou R$300, R$400, R$500 no meu orçamento. É lógico que não são todos, a gente tem casos aí de pessoas que realmente estão muito endividadas e piorou. Mas a gente percebe que sim, esse é um momento de reflexão e que as pessoas podem aprender com isso. São nos momentos de crise que tem as maiores oportunidades. E eu tenho certeza que depois dessa crise nós vamos ter um tempo de bonança, né? Isso é cíclico, é histórico, é só você pegar. Sim. Já tivemos várias crises e depois temos momentos. É que no Brasil, uma grudou na outra praticamente, né? A crise de 2014 e 2015, que a gente estava começando, né? E veio essa. Mas paciência, depois com certeza vai acontecer uma coisa boa para a maioria das pessoas, e tem gente que só aprende na pancada, né, Cláudia? Então, então, essa é uma pancada que às vezes vem para chacoalhar e falar, não, a partir de agora eu vou parar e fazer o que tem que ser feito para assumir o controle da minha vida financeira. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão melhorar. Eu concordo com você. Eu acho que a gente está enfrentando, sim, dias difíceis, mas a gente precisa oxigenar aí a cabeça e realmente olhar para frente e construir essa ponte, né? A ponte do momento que nós estamos vivendo e aonde eu quero chegar e o que eu também tenho que fazer para chegar, né? Como que eu tenho que contribuir? Quando eu falo eu, sou eu, minha família, né? Então, eu queria que a gente já iniciasse o que vocês podem compartilhar conosco, falando dentro do tema que a gente está dizendo. Eu estou numa situação financeira mais difícil, mais desafiadora, pelo próprio momento que a gente está vivendo, mas eu tenho que pensar nos meus propósitos, né? E como que eu faço que esses propósitos realmente aconteçam e como que eu faço para só não ficar correndo atrás e pagando contas, né? Que caminho que eu sigo? Quem começa agora? E aí? Vamos jogar moeda, porque a pergunta foi... Pode ser você, Silvio, vamos lá. Ok, obrigado. Cláudia, realmente... O primeiro passo, porque vamos ir direto para aproveitar essa hora, é realmente pensar quais são esses propósitos. Quando pensamos em propósitos, nós estamos pensando em aquelas coisas que realmente, quando a pessoa para pensar, são aquelas que arrepiam. Ou seja, sair do endividamento não é um propósito, é uma necessidade para. Ou seja, mas o que essa pessoa quer, ou seja, para ela, para a família? O que a pessoa quer a curto, médio e longo prazo? E vamos pensar assim, vamos não colocar um monte de propostas, vamos nas mais próximas. O que a pessoa quer? Por quê? Na medida que essa pessoa tiver um objetivo daquele que arrepia, aquele que realmente é importante para essa pessoa, a partir daí, esse objetivo gera duas coisas bem importantes: expectativa e fé. Quando falamos expectativa, é aquela coisa que está lá na minha frente, que não é aquela coisa, esse propósito que está lá na minha frente é meu. Portanto, tem que ser bom, é bom porque é o que eu estou ansiando. Esse é meu anseio. Essa é a primeira coisa. E a fé, deixando de lado todo o contexto religioso, a fé que é aquela força que nasce desse objetivo e que me coloca em situação de dar o primeiro passo. Porque tem algo que é muito batido, que muitos falam de que uma jornada de 1 milhão de quilômetros começa com o primeiro passo, não é assim? Então, esse primeiro passo que vai me tirar da inércia dessa situação, parado, sem entender o que está acontecendo, ou só parado pensando, para começar a agir. Porque é muito mais fácil, quando se está andando, dirigir o carro para a direita e para a esquerda.
Carro parado é difícil de virar, enquanto estar funcionando já está andando e pode virar para a direita, pode virar para a esquerda, porém, você precisa de um norte. Esse norte vão ser esses propósitos importantes que vamos pensar assim, os primeiros que vão me tirar da situação parada onde que estou agora. Perfeito. Edward, quer fazer alguma consideração? Então, essa questão do propósito realmente é o principal, é o start para tudo. Se você não tem um propósito, realmente você não tem o porquê acordar, levantar da cama. Né? Eu sempre falo nos meus treinamentos, eu falo, por que você levanta da cama todos os dias? É só para trabalhar, sair de casa, receber o salário, pagar a conta, voltar para casa. Se você não tiver realmente coisas interessantes, como o Silvio falou que arrepia, coisas que você fala, pô, isso aqui é legal para mim, para minha família, você começa a imaginar aquele propósito sendo realizado e a felicidade das pessoas que estão envolvidas. Quando você começa a mentalizar isso, você vai falar, pô, é isso que eu quero, e você vai fazer. E num momento como esse, é fundamental. As pessoas falam, mas como é que eu vou ter um propósito se agora eu estou pensando em sobreviver? É aí que você não pode abandonar o propósito, porque ele é que vai te dar força para você passar por esses 3, 4, 5 meses, eu não sei ainda quanto tempo vai demorar, mas é aquilo que vai fazer você continuar indo para frente, trabalhando de casa, onde for, arrumando oportunidades. Se não der para pagar todas as despesas agora, paga o que é possível e vai ajustar lá na frente. E lá na frente vai ser pago, não tem essa questão. Eu procuro levar essa consciência para que as pessoas falem, pô, mas e meu nome? Cara, calma, vamos passar por esse momento, mas tem um propósito forte lá na frente para você realizar. Seja daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa, mas já tem ele claro, e o que você vai ter que fazer? Porque além desse primeiro passo, que eu acho que é importante você definir de forma clara o que você quer, é você também continuar, como o senhor falou, você pôr o carro em movimento e continuar. As pessoas às vezes desistem porque elas querem dar um passo, 2, e já realizar. E tem coisas que vão ser vários passos, tem coisas que vão ser menos passos, e você tem que continuar. É igual aí na academia, eu gosto de fazer essa brincadeira, a pessoa precisa emagrecer, ok, tem um propósito legal de saúde, ficar bem com ela mesma, autoestima, vai no primeiro dia na academia, faz lá meia hora, 1 hora de ginástica, já vai no espelho e já olha para ver como é que tá o, né? Já tô sarado, né? Entendeu? Né? Você tem que continuar, você tem que ir na academia mais dias, mais semanas, e na parte financeira é a mesma coisa, você tem que continuar alimentando o seu sonho, guardando uma parte daquilo que você quer realizar, para esse propósito, para esse objetivo. Então, eu acho Edward, pegando o gancho no que você falou, mas eu te pergunto o seguinte: ok, mas como que eu faço para inserir o meu propósito no meu orçamento? Então, aí precisa fazer o tal do planejamento mesmo, sentar, olhar tudo que está inserido ali no seu orçamento, todas as despesas, fazer um raio-x ali. Tem coisas, às vezes, que você pode diminuir. Eu sempre vou pela questão de fazer ajustes no seu orçamento. Não é cortar nada, a não ser que tenha coisas que você está pagando e não está utilizando. Aí sim é um desperdício, elimina, corta, tal. Mas vamos supor que mesmo numa situação, que são poucos os casos, tá, que a gente pega, de pessoas que realmente você olha o orçamento da pessoa, já não tem, ela tem que realmente aumentar a renda. Então a gente vai para o lado, às vezes, até do empreendedorismo familiar, alguma situação que possa trazer uma renda extra para complementar, e aí uma parte dessa renda extra ser canalizada para os seus objetivos. Mas eu posso dizer para você que de 100 atendimentos que a gente faz, se 2, 3 pessoas têm realmente um orçamento muito assim, já enxutíssimo, é muito difícil. Sempre tem algumas coisas, né? E as pessoas têm poder, às vezes, de escolha assim. E às vezes elas chegam nesse ponto por escolhas erradas, né? Por algumas situações que o consumismo, ela não pensou. Né? Eu peguei recentemente uma situação aí, um rapaz que tem um salário, não chega a 2 salários mínimos, é menos de 2 salários mínimos, mas tem carro financiado, moto financiada, paga a prestação, quer dizer, você ficou, né? A sorte dele é que ele mora com os pais, mas aí os pais têm que ajudar. Né? Eu falei, cara, você tem que escolher. E aí, como é que... Eu falei assim, na sua vida, o que você quer daqui 2, 3, 5 anos? Você quer estar totalmente endividado, porque você não consegue pagar esses 2 ao mesmo tempo, ou você pode escolher um desses 2 agora,
O que você prefere, a moto ou o carro? Estou te dando uma opção, você tem nas suas mãos, mas olha só o seu objetivo maior lá na frente. Aí ele falou, realmente. Então, tá vendo? O propósito sempre aparece, porque se você não tiver propósito, a pessoa vai consumindo, vai entrando num processo de endividamento e depois, até cair a ficha, a dívida é bem grande depois para tirar, né, para sair. Perfeito, Edward, obrigada. E Silvio, dentro de um contexto familiar, aonde que a gente pode olhar e você falar, poxa, aqui é um caminho certo de economia para a gente enquadrar o nosso propósito dentro do orçamento? Olha, dentro do orçamento familiar, quando olhamos a família inteira e as despesas que geram cada um, existe um monte de locais onde pode ser feito. E até que vou contar uma história rapidinha. Participamos de um curso com o Edward há umas semanas atrás, um mês atrás, e um colega do curso falou conosco, preciso ajuda de vocês para organizar. Tá? Quando começamos a perceber um pouco o que eles queriam e o que eles estavam fazendo, eles começaram a perceber que, por exemplo, tinha TV a cabo, mais internet, tá? Mais celular, tá? Mais Netflix, e aí, quando pegaram esse pacote, que estava acima dos R$400 por mês, ele falou, olha, nós não assistimos TV, não assistimos TV aberta, e nós podemos praticamente reduzir todo o pacote, algo bem simples, todo o pacote de TV a cabo, né? Ficar com a internet, e com isso já vamos ter pagando a Netflix e o Prime, tá? E com isso, para nós, está de bom tamanho. Segunda coisa, simples de reduzir, a compra de supermercado. Eles perceberam... Sim. Mais ou menos você acha que a gente pode falar de uma redução possível? A compra de supermercado, olha, assim, às vezes falam que é um pouco de exagero, mas mínimo 20%. Mas assim, mínimo 20%. Por quê? A primeira coisa, que até que aconteceu com eles também, não vão ao supermercado sem lista. Primeira coisa. Se você fizer uma lista primeiro, e a lista de quê? Porque não é somente para colocar todos meus sonhos, vamos a lista de sonhos que seria a compra de supermercado. Sim. Não, ou seja, o que nós vamos precisar para fazer para a semana? Leva aqui o esforço de planejar. Sim, o que vamos fazer essa semana de refeições? Vamos fazer tal coisa, vamos precisar isso, e aquilo outro. Ok, primeira coisa, vai na despensa e verifica se tem ou não tem. Se não tem e vai precisar, coloca na lista. Faça a lista, vai demorar um tempinho, pode levar 15 minutos, 20 minutos, sim, mas você vai entrar no supermercado com uma lista. Já isso é um bom passo. Segundo, entra no supermercado com a lista e respeita a lista, que é uma coisa que a maioria não faz. Seja forte, né? Então, eles estão com o carrinho e está a lista por um lado e vão pegando, e quando quer acordar, o carro fica assim, enche de coisas. Então, segunda coisa, respeita a lista. Terceira coisa, dentro do supermercado, algo simples, né? Pesquisa preço. O mesmo produto você vai ter a valores diferentes simplesmente pela altura da gôndola. Se a gôndola estiver no nível de seus olhos, provavelmente que vai ser o mais caro. O mais barato está sempre lá embaixo. Sim. Faça a pesquisa. Lógico, vai procurar seu preço? Não. Provavelmente tem um equilíbrio entre preço e qualidade, mas que geralmente você conhece. Mas sim, molho de tomate precisa um vidro ou pode ser um sachê? Às vezes, o mesmo molho tem quase uns 60%, 70% de diferença, simplesmente por vir com a garrafa de vidro e não com o sachê. Isso é importante. Silvio, e só uma observação, na verdade é uma partilha real. Com essa questão da pandemia,
nós ficamos realmente comprando muita coisa delivery, né? Então, a gente começou a fazer feira, assim, eu até compartilhei com o Edward, a pessoa que a gente está, né, fazendo feira, e tem um mercadinho aqui na rua de casa, que a gente começou, eu fiz uma comparação de preço, para ver se, como era um mercado menor, se não era uma diferença gigantesca, e assim, pouquíssimas coisas, pouquíssimos centavos acima. Então, devido à pandemia, nós decidimos em casa que nós iríamos comprar delivery. Só que o que aconteceu? Como é delivery, eu tenho que fazer lista e eu compro exatamente aquilo. Então, para a gente, isso foi assim, ficou muito claro, né? Porque quando eu vou no mercado, eu falo, acho que eu penso nas minhas filhas, acho que vai gostar disso, vai gostar daquilo, e você vai colocando. Então, nós realmente reduzimos muito o valor da despesa do supermercado, porque eu estou comprando delivery, então eu pego aquela lista, vou na despensa, vejo o que eu vou precisar, e eu mando pelo WhatsApp para a dona do mercado, e ela faz entrega em casa. Então, assim, realmente reduziu demais. Então, é uma prática fácil. E, respeitando a lista, ou seja, quando você faz o pedido por WhatsApp, não tem tentação, é fantástico. Sim. Mas, e se você for nesse palácio das tentações, que se chama supermercado, e passa pela gôndola dos produtos importados, você já está entrando, quando entra no supermercado, já tem aqueles produtos que estão mais publicitados, que chamam mais a sua atenção, já estão aí. O que você faz? Você vai ficar aí com os braços grudados no corpo para não, ou seja, aí vem essa questão de, bom, o que eu estou querendo? Esse casal que está trabalhando comigo, na semana passada, eles falaram assim, olha, estamos muito felizes. Tá? Entramos no supermercado, 20 minutos e saímos. E aí brincaram. A minha esposa ficou no carro, entre sozinho, falou ele. Tá? Mas depois, ela me falou, mas no dia seguinte, eu precisei ir no supermercado, eu entrei, comprei o que eu precisava, que estava na lista, respeitei a lista e saí. Me sinto uma vitoriosa. E você percebe que são coisas pequenas, ou seja, quando falamos do tema de cuidar dos nossos recursos, porque não estamos falando de dinheiro, estamos falando de cuidar dos nossos recursos, não se precisa aquela coisa, não se precisa uma pós-graduação em Harvard, em MIT ou coisas dessas para aprender a que, bom, se eu estou precisando disso, por que eu vou comprar outra coisa? Por que eu vou fazer isso? Porque tem aqueles objetivos, aqueles propósitos que vão me levar a falar, bom, então agora, o que eu estou querendo realmente? Estou querendo o meu objetivo ou estou querendo só uma coisa de curtíssimo prazo? O que acontece? Nosso cérebro foca no curto prazo, porque o curto prazo é nossa sobrevivência, não é assim? Então, como controlamos o nosso cérebro, de alguma forma, esses impulsos? Ok, aí, ou seja, Daniel Kahneman fala do sistema 1, do sistema 2, nesse livro Rápido Devagar, tá? Ou seja, o sistema 1, que é o impulsivo, que é emocional, que quer a coisa, e o 2, que é o reflexivo, e controla. A 1, mas praticamente não controla porque consome muita energia. Então, essa questão, ajudar o sistema 2 a treinar ao sistema 1, tá? Para fazer o que realmente está querendo. Uma boa forma, esses nossos famosos objetivos, e sempre vamos ficar nos propósitos e vamos insistir tanto nessa parte. Perfeito. Nós temos uma pergunta da Claire, ela pergunta assim para a gente, né? A planilha, né? Seria importante a gente ter uma planilha para registrar os gastos? Alguma dica? Edward, pode responder para a gente? Claro. Eu sou assim, eu sempre falo para as pessoas que vêm com essa pergunta, o que eu faço? Faço planilha, eu não gosto muito, aplicativo eu já tentei, não consegui também, e tal. Assim, são algumas... A planilha, ela é prática, quando você está com ela montada e você vai atualizando os valores, ela já vai te dando os dados ali. Eu gosto muito da questão da planilha, até eu tenho uma planilha que eu tenho os gastos e tenho metas. Então, eu vou acompanhando ali no mês. Opa, isso aqui já está chegando perto da minha meta, então falta 15 dias, tem que dar uma controlada, porque senão vai estourar. Mas sempre relacionando ao quê? Aos objetivos, né? Então, pode ser uma planilha, pode ser um aplicativo,
de celular, tem vários no mercado, uns com características um pouco diferentes dos outros, e aí você pode fazer uma pesquisa e ver esse aqui não gostei muito, opa, esse aqui é legal, e o celular é uma ferramenta, um instrumento que dificilmente a pessoa esquece de levar, então até não tem desculpa para na hora que fez um gasto ali, já colocar ali na hora, já entrar ali no aplicativo, né? A planilha também não demora 5 minutos por dia para você atualizar, depois que ela está montada, você cria uma rotina, né? O problema é essa rotina, que você tem que começar a se treinar. Tipo, ou de manhã cedinho você já entra e faz, anota, ou no final do dia, ou em algum momento do dia você tem que parar e fazer, mas não demora mais que 5 minutos. E tem também, se a pessoa tiver dificuldade com planilha, tiver dificuldade com o aplicativo, faz numa agenda, né? Eu peguei recentemente uma pessoa super detalhista na agenda e ali tudo certinho, consegue guardar o dinheiro, consegue gastar naquelas metas que ela estipulou ali na agenda, vai acompanhando. Então, pode ser uma folha de papel, um aplicativo ou planilha, o importante é o quê? Que a pessoa faça. Que a pessoa... Então, se é planilha, aplicativo ou papel, um sulfite ou uma agenda, faça, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter mais consciência. Mas sempre relacionando, principalmente para quem está começando, falar, por que eu tenho que fazer essa planilha ou por que eu tenho que fazer esse aplicativo ou essa agenda? Porque eu quero realizar tal coisa. Isso vai ser importante para mim. Eu gosto muito de linkar, quando eu dou treinamento, palestra, na parte da casa própria, que é um dos sonhos assim, do brasileiro, ainda é um dos... Apesar de já ter diminuído um pouco, tem muitas pessoas que estão preferindo não morar em casa própria, morar de aluguel, por opção, né, e deixar o dinheiro até aplicado, tem algumas situações assim, mas ainda a grande maioria dos brasileiros quer a casa própria. Então, eu passei por isso. Quando eu fui comprar minha primeira casa, eu falei, cara, como foi? Né? E parando para pensar, o que eu tive que abrir mão provisoriamente, em alguns momentos de um consumo, para poder canalizar aquele dinheiro, para poder dar entrada, para depois continuar pagando ali as prestações, né? Então, aquilo para mim falou, mas valeu cada sacrifício. E aí eu pergunto para as pessoas que estão no treinamento, quem aqui já tem a sua casa? Aí algumas levantam a mão, falam, ok, que legal. Quando você foi comprar a sua casa, você financiou, teve que dar uma entrada, tal? As pessoas, eu tive, não sei o que, legal. Você teve que fazer alguns sacrifícios ali, diminuir um pouco o seu consumo para poder, né, guardar uma parte desse dinheiro para realizar esse objetivo? Tive, não sei o que lá. Aí a pergunta final, valeu a pena fazer isso? Você faria de novo para ter aquela sensação quando você pegou a sua chave e entrou na sua casa, no seu apartamento? Todo mundo fala que valeu a pena. Todo mundo. Ninguém fala. É uma sensação única, né? Quem está aqui nos ouvindo, que realizou esse sonho, eu imagino que já está imaginando, lembrando daquele dia que ele entrou na casa, podia não ter nenhum móvel, podia estar tudo pelado lá, mas aquela sensação de você entrar, isso aqui é meu, né, eu comprei, né, vou pagar ainda por muito tempo, mas não importa. É o sonho realizado. Então, tem uma frase que fica muito comigo, que eu aprendi num treinamento, que é assim, os sacrifícios são temporários, mas o resultado é para sempre. Então, vale a pena, né? Por isso você tem que ter o propósito, você tem que ter alguma coisa que você fala, não, eu vou fazer isso aqui, porque de repente você quer garantir o estudo dos seus filhos daqui 10, 15 anos. Quem é o pai e a mãe que não quer garantir? Vai falar que se você se propor a guardar um dinheiro para suas filhas, Cláudia, eu tenho certeza que você vai guardar. Você vai diminuir, vai ajustar o seu orçamento para você conseguir guardar esse dinheiro, para lá na frente você ver a formatura das suas filhas. Entendeu? E assim vai, né? Então, são tantos sonhos aí. Então, a pergunta, eu não sei o nome da pessoa, né, que falou da planilha. Claire. Acho que é C-L-A-I-R. Claire. Olha, seja planilha, aplicativo ou uma folha de papel, faça, mas sempre com o objetivo de realizar alguma coisa importante na sua vida. Que você vai ver que a planilha é uma ferramenta, mas é uma ferramenta muito útil, ou aplicativo, né? É uma ferramenta muito útil na tomada de decisões. Perfeito. E aí, Silvio, quando a gente fala da planilha, né, dos gastos, de ter essa consciência do anotar, da comparação, o que é bacana as pessoas terem em mente que esse controle é tudo, né? Porque às vezes a pessoa tem um gasto muito pequeno e aí ela diz assim, mas eu só comprei essa bala, eu só tomei esse café, né? Como que é esse olhar
para o gasto, né? Na verdade, não existe, ao meu ver, como educadora financeira, o maior ou o menor. Como que a gente faz esse grau de importância? Essa é a pergunta que todos os que trabalham conosco fazem. Bom, e agora? Vou fazer essa planilha, para quê? Vamos pensar assim, a planilha não é um fim em si mesmo, ou seja, vocês não precisam fazer uma planilha simplesmente porque tem que, porque a maioria das pessoas que nos consulta tem uma planilha e conhece as despesas. E aí? Conheço as despesas. E o que estão fazendo com relação a isso? Provavelmente que pegam o chicote e começam. Estou gastando. E não agrega. Tá? Então, a importância nas despesas é assim. Eu sei quanto estou recebendo líquido, ou seja, quais são a minha renda líquida, seja de salário, de aposentadoria, hora extra, vale refeição, vale transporte. Gente, vale refeição, vale transporte é renda, que é tão suada quanto o salário, porque para a maioria, vale refeição vale transporte é simplesmente algo que eu gasto em sorvete, guloseimas e coisas dessas, tá? Primeira coisa. Então, eu sei o que estou recebendo. A partir daí, se eu já anotei ou controlei o que estou desejando guardar para esses propósitos de curto, médio e longo prazo, a partir daí, vamos ter um montante que nós vamos distribuir em nossas despesas. E aí, quais são nossas despesas? Nossas despesas é tudo. Como fazemos para classificar? Aí começa, eu tenho despesa fixa, tenho despesa variável, e começamos a entrar nessa bolha de neve de definições. Tá? Vamos fazer uma coisa diferente. Pense assim, despesas de supervivência, que são? São 7. Aqui, porque a câmera está para o outro lado. São 7, tá? E essas 7 são, tá? Comer, beber, dormir. Tá? Precisamos uma que não pagamos ainda, que é respirar, ainda não estamos precisando. Se proteger, e aí estamos falando de roupa e moradia, principalmente. Tá? E depois temos duas básicas, mas básicas, que todo mundo conhece. Número 1 e número 2. E são essas mesmas, o número 1 e o número 2. Então, de todas, se essas são as básicas, as demais são todas escolhas que nós fazemos. E se estamos cientes de que estamos fazendo escolhas pelas demais, a partir daí, nós vamos definir realmente o que queremos gastar com todas essas outras. Por que gastar menos? Porque tenho aqueles meus objetivos que são importantes. Não tenho objetivo nenhum, não quer definir um objetivo, ok, vamos ser tranquilos, perfeito, mínimo, não se endivide. Portanto, gaste menos. Falando aí de ação e reação, né, Silvio? Então, assim, eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? E eu preciso entender a escolha que eu faço e o que isso vai refletir, né? O impacto que isso vai ter, né? Exato, e em definitiva, nós estamos no controle, ou seja, não estamos deixando o controle em outros. Quando nós deixamos o controle em alguma outra coisa, o ser, o que for, tá? É assim, eu faço o que tem que ser feito. Perfeito. Quando eu estou fazendo o que eu quero, quando eu, tá, esse meu ser, tá, de onde saem esses objetivos, tá, vão decidir, vão marcar um pouco o que eu vou fazer com relação a esses meus objetivos e, portanto, vou ter, segundo, isso que eu faço. Aí sim, eu no controle. No outro caso, eu faço o que tem que ser feito e aí chega o coitadismo, tá? Eu sou vítima do contexto, do meu chefe, da minha esposa, ou seja, hoje um amigo me falava, na minha vida mando eu, tá? Até minha esposa me falava mandar para o supermercado, é assim? Bom, deixando essa brincadeira, é assim, ou seja, se você está no controle, ok, você pode ficar no controle simples, é simplesmente decidir o que quer e fazer de propósito, porque mais, deixar de ter o controle em algum momento
não é problema, porque, por exemplo, uma coisa simples, quando vamos no dentista, nós passamos o nosso controle para o dentista, a gente abre a boca e o dentista trabalha. Mas uma vez que o dentista acabou e nós saímos, nós voltamos a estar no controle. Então, essa questão de ficarmos no controle é o diferencial para podermos alcançar qualquer coisa, seja financeira, seja propósitos, seja em estudo, seja em qualquer coisa. Eu no controle. E isso que nós estamos falando permanentemente. Perfeito. Edward, nós temos uma pergunta da Cida, que eu acho muito importante. Eu acredito que essa colocação que ela fez é a colocação de muitos de nós que estamos aqui na live juntos, né? Cida, parabéns por você ter feito essa colocação, porque com certeza essa sua dor vai colaborar demais com outras pessoas. Né? Ela coloca, e quando infelizmente fizemos dívidas e hoje nós só pagamos ela, o que fazer para continuar com dívidas? Pois ela acaba usando novamente o cartão, porque não sobrou dinheiro, ou seja, virou um ciclo, né? Isso é muito comum, né? Assim, muitos atendimentos, para não falar todos, mas quase todos os atendimentos de pessoas endividadas, elas entraram nesse ciclo, começaram a pegar dinheiro emprestado, reparcelar cartão, e pegam outro empréstimo para pagar o outro, e aquilo vira realmente uma bola de neve, né? Aí são duas situações principais. Primeiro, tem que parar e fazer realmente o raio-x das despesas, ver para onde está indo o dinheiro, anotar centavo por real ali, bonitinho, verificar se tem como reduzir, entendeu, essas despesas, e, de repente, conseguir pegar um empréstimo que possa consolidar os outros numa taxa menor, e hoje é possível porque os bancos estão reduzindo as taxas de juros devido à pandemia, pelo menos já percebi umas taxas bem interessantes, aí a questão de você ir atrás, negociar, mas o que é importante, essa parcela desse novo empréstimo, ela tem que caber no seu orçamento, porque se não couber no orçamento, não adianta fazer, entendeu? E aí qual que seria a segunda saída, então? Então como é que eu fico? Você vai ter que escolher daquelas dívidas que você tem, quais são as que você vai dar prioridade de continuar pagando e quais são aquelas que você vai ter que deixar de lado provisoriamente. Você vai ter que interromper, você vai ter que priorizar, porque você acumulou parcela. Tem gente que fala assim, não, eu estou pensando em pegar mais um empréstimo que para consolidar isso aqui, aí a gente vai fazer conta, não dá, o orçamento vai ficar negativo, quer dizer, vai pagar a primeira parcela e a segunda já não vai pagar mais. Entendeu? Então, ele vai ter que escolher, né, no caso dela, né, se ela tiver 3 ou 4 dívidas, vamos supor, ela pega 2 ali, ou 3 no máximo, vê o que dá, paga aquelas, e aquelas 2 vai ficar, mas como é que vai ficar o meu nome? Vai ficar negativado. Vai ficar negativado. E lá na frente, você vai, em paralelo, depois que você foi terminando algumas dívidas, seu orçamento começa a ter uma margem, você começa a guardar um dinheiro para lá na frente você negociar o pagamento à vista da dívida. Né? Não adianta ficar aceitando. Tem gente que fala assim, eu quero pegar um novo empréstimo, porque eu pego um empréstimo assim eu não fico o nome negativado. Eu falei, quanto tempo você está usando essa manobra, essa estratégia? 3, 4 anos, legal. 3, 4 anos, vai olhando ano a ano, está melhorando a sua situação, você está saindo do endividamento, as suas dívidas estão diminuindo, ou as suas dívidas estão aumentando? Adivinha o que o pessoal responde? Estão aumentando. Então, quer dizer, essa estratégia que você está fazendo há 3, 4 anos, infelizmente não dá. E aí você vai ter. Você tem algum bem que, de repente... E tomar cuidado, tá, pessoal? Tem gente que fala, eu vou vender meu carro, eu vou vender minha casa. Calma, vamos fazer com planejamento. Às vezes, sim, é interessante, pode ser uma saída, mas tem que mudar hábitos e comportamento, porque senão você vai perder um bem ou parte do bem para pagar uma dívida e vai continuar endividado, logo, logo vai entrar de novo. Então, precisa fazer com muita calma, né? A gente é individualizado, é pessoa a pessoa, família a família. A gente tem que olhar, e tem vezes que dá para fazer pelo caminho 1, que eu falei, né? Dá para encaixar dentro do orçamento, vai apertar um pouquinho e tal, mas com prazo, sempre colocando um prazo dessa questão de diminuir as outras despesas. Eu sempre coloco com as famílias que eu sento, eu falo assim, olha, vai ter que diminuir algumas despesas. Quais são as despesas que vocês podem diminuir? Isso, beleza. Vamos por um prazo, vocês vão precisar diminuir pelo menos por 6 meses,
para juntar esse dinheiro, para encaixar essa parcela, aí aquela outra já vai estar terminando, e aí aos poucos você vai tirando o seu nariz para fora da água e a coisa vai indo. Então, sempre com prazo, porque senão, imagina você chegar para uma pessoa e falar assim, você vai ter que cortar um monte de coisa e ficar 10 anos cortando um monte de coisa para sair das dívidas. Tem que estancar, aí você tem que ir ao passo 2, para de pagar, né? Para provisoriamente, junta o dinheiro e negocia para pagar à vista. Entendeu? Até hoje, sinceramente, Cláudio, eu nunca vi, já vi situações bem complicadas, tá? Gente devendo para agiota, umas coisas assim, meio complicadas. Mas eu nunca vi assim, para não falar que eu nunca vi, até o Silvio vai lembrar dessa situação, né? Que eu até liguei para ele, liguei para o Adenias, que também é cofundador do Bem, né? Que eu peguei um caso por telefone para atender, aí a moça me falou que ela devia para 6 agiotas. Uau! 6. E tipo assim, as parcelas de 4, porque as duas ela nem sabia a parcela dos outros 2, mas a parcela de 4 deles dava quase 4 mil reais do mês. Eu tinha que pagar 4 mil reais para 4 agiotas, fora os outros 2. E o salário dela era de 2.200 reais. Nossa! Aí eu realmente parei e falei, cara, como é que vai fazer? Negociar com esses agiota. É o único caso que realmente que eu falei assim, tá difícil. Tá difícil. Sim. Eu liguei para o Silvio, eu liguei até para o que você acha? Vamos lá. Então, assim, no caso da Cida, né, que a gente está falando de cartão de crédito e a gente sabe que cartão de crédito, né, ele é tentador, né, porque assim, eu pago, daí não sobra dinheiro, eu pago. Então, assim, a gente como educador financeiro, a gente pode dizer que num determinado momento, se é um ciclo vicioso, então, ela tem que cortar esse ciclo vicioso, né? Talvez nesse primeiro momento, esse cartão vai ter que ficar sem pagar sim, e vai virar inadimplente sim, e ela começa, né, a usar o dinheiro dela, né? Vamos dizer assim, já para comprar as coisas dela sem ficar dependendo do cartão, e no mês, dentro do orçamento dela, ela pode incluir uma parcela onde ela reserva esse valor para que ela possa lá na frente negociar e pagar esse cartão. Isso, e pode usar parte da renda extra que a pessoa tem durante o ano também para colocar nessa reserva aí para negociar lá na frente. Então, de repente, ela recebe uma PLR, recebe o 13º, recebe uma devolução de imposto de renda, entendeu? Então, esses valores determinam até um percentual, não precisa ser 100%, aí vai depender do interesse da pessoa querer sair mais rápido, né? Às vezes tem gente que fala, não, vou pegar 100% da minha PLR e vou colocar para resolver isso logo. Ok, pode ser, a pessoa que vai escolher, mas pode ser 50%, 30%, 70%, né? Mas separar uma parte para fazer essa reserva para negociar lá na frente. E assim, dívida de cartão que ela colocou aí, geralmente, dívida de cartão e cheque especial não tem bens em garantia, entendeu? O banco espera, depois negocia, dá desconto e você quita isso de uma forma bem mais tranquila, ok? E geralmente a gente dá opções. A gente vê, olha, peguei uma situação aí interessante. A pessoa está devendo já fruto de 3 renegociações. Então ela começou devendo 12 mil, foi para 20 foi para não sei quanto. Eu sei que hoje ela está devendo 50 mil. Cartão, cheque especial, juntou tudo. Então ela precisava de 50 mil para quitar. O banco fez uma proposta seguinte: 72 parcelas, não lembro agora o valor, eu sei que a soma das 72 parcelas dava 110 mil reais. Então, quer dizer, ia pegar 50 mil, ia pagar no final de 6 anos 110 mil. E não cabe, eu não lembro, acho que é 1.800 e pouco a parcela, se eu não me engano. Não cabe no orçamento. Cabe no orçamento. E ele fala, não, mas eu vou pegar. Eu falei, cara, mas tudo bem. Mas e meu nome? Eu não quero ficar com meu nome sujo. Eu falei, cara, mas você não... Uma hora, daqui 6 meses, 1 ano no máximo, você vai ficar com o nome sujo porque o banco não vai te dar mais. Só que a sua dívida vai chegar em 200 mil. Você vai estar em 200 mil a sua dívida. Entendeu? Exatamente. Então, a gente sabe, então, o caminho, nesse caso, neste momento, né? A pessoa realmente
ter um equilíbrio, né? E ela começa a se reeducar, a lidar com o que ela tem ali na mão, né? Sem contar com essa questão do cartão de crédito. Eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes, que é a tentação, porque hoje a gente recebe cartão de crédito em casa sem ter pedido, de ter a coragem de jogar fora, não antecipar. Daqui a pouco os bancos vão estar enlouquecidos falando que querem antecipar 13º, imposto de renda, tentar realmente não fazer isso, porque os juros que se paga é muito alto, né? Nós temos uma pergunta da Claire, que ela fala novamente, né? Ela está participando, ela fala assim para a gente: como a gente pode ter uma vida financeira positiva, ou seja, saudável, né? E para mudar esses hábitos negativos, né? Como que eu posso quebrar esse ciclo vicioso, né? Porque a pessoa está, às vezes, né, ela acha que aquilo é certo, que ela não consegue mais respirar. Como que ela sai dessa caixinha, Silvio? Não existe receita mágica. Lamento, Claire, nesse sentido, mas não existe aquela receita, faça 1, 2, 3 e 4 e com isso você vai resolver. Não existe. Porém, o que sim existe é você ficar ciente do que você está fazendo. Tá? E geralmente você sabe, às vezes, conversa com alguém, tá? Ou seja, tudo bem, quer conversar conosco, nós estamos à tua disposição, mas quer conversar com alguém e pensa um pouco, ou seja, o que você está fazendo que está te levando a esse consumo exagerado. Um argumento muito comum, que já vou te ajudar a jogar no lixo, é: eu gasto muito no cartão. Você não gasta muito no cartão. Você está consumindo mais do que você deve, porque o cartão é simplesmente um meio que você utiliza para pagar. Você não gasta no cartão, você está comprando demais. Então, a partir daí, dá para você parar um pouquinho e pensar: por que eu estou fazendo o que eu faço? Ou seja, primeiro, o que eu estou fazendo? Para, a partir daí, determinar por que eu faço o que eu faço. E sim, você vai ter que procurar mudanças pequenas que vão impactando positivamente com relação àqueles seus objetivos. Por isso, essa parte de sair dos hábitos negativos, são negativos com relação a quê? Porque não existe hábito positivo ou negativo. O que existem são hábitos ou práticas que vão contra os meus objetivos. Agora, volto ao início e vamos repetir sempre: quais são esses teus objetivos, seus objetivos? Você sabe o que você quer, quando quer, e quais recursos precisa isso que você quer? Porque a partir daí vai ser muito mais fácil identificar aquelas práticas ou hábitos negativos, tá? Por quê? Porque são essas práticas que não estão te ajudando a alcançar esses teus objetivos. Eu sempre gosto de contar, todo mundo deve ter assistido, ou a maioria assistiu, tá? Alice no País das Maravilhas. Quando ela está perseguindo o coelho e se encontra com o gato mestre, tá? O diálogo da Alice com o gato mestre qual é? Eu quero saber para onde que eu vou. Para onde ir? E o gato mestre pergunta para ela. E me fala, para onde você quer ir? E a Alice fala: eu não sei. O que o gato mestre fala para ela. Então, qualquer caminho funciona. Esses hábitos negativos são um pouco esse resultado de todas essas práticas, simplesmente porque não sei para onde estou indo e estou fazendo coisas. E eu vou resolver meu dia a dia de curtíssimo prazo, simplesmente porque não sei o que eu estou querendo um pouquinho mais para frente. Portanto, vamos voltar sempre na mesma coisa. Você fala: vocês são repetitivos. Sim, mas é a forma. O que você quer para você? A partir daí, vai ser muito mais fácil identificar aqueles hábitos, porque, olha, não existe hábito positivo ou negativo. O que existem são ações que
que vão contra o alcance de seus objetivos, seja qual for. E como não existem objetivos bons ou ruins, o que existe é o que você realmente quer. Saiba o que você realmente quer. A partir daí, identificar esses hábitos vai ser mais fácil e mudar, até que pode ser mais simples ainda. Lógico, você não muda um hábito de um dia para outro, não alcança com identificar o que você não quer para você fazer diferente. É todo um processo. Tá? Por isso que mudanças comportamentais levam tempo, ou seja, nada acontece da noite para o dia, ou seja, a pílula que emagrece enquanto você está dormindo é só propaganda, tá? Sim. A pílula que ajuda a você alcançar seus objetivos simplesmente porque você quis, essa é a fantasia de muitas pessoas com relação ao cartão de crédito, que é a lâmpada de Aladim, não é assim? Ou seja, eu tenho um sonho, passo o cartão e o sonho, puf, sei que tem comer de realidade. Bom, isso é o que não vai ajudar você. Saiba o que você quer, a partir daí, avalie o que eu estou fazendo. Essas minhas atitudes me ajudam para alcançar esses meus objetivos. Olha, isso aqui não está dando certo, então deveria fazer diferente. Ok, já ajudou, já saiu de não sei que não sei para sei que não sei. A partir daí, é muito mais fácil identificar o que realmente vai funcionar e começar a colocar na prática, e aí você vai sair de não sei que não sei para el sei que sei, tá? Sei o que estou fazendo, o que vou fazer para alcançar. Resolve, gente. No caminho vão aparecer percalços, vão aparecer obstáculos que você vai ter que virar, e provavelmente que você vai ter que virar para a direita ou para a esquerda. Nunca vai ser um caminho reto e direto para seu objetivo. Porém, se você sabe para onde vai, é muito mais fácil. Imagina o GPS. O GPS nos leva, às vezes ele se perde também, mas vamos pensar, quando o GPS está direitinho, está nos levando, aparece um local que tem uma obstrução, nós precisamos virar, o GPS que faça, recalculando a rota, não fala isso? Então, esse recalculando a rota que nós vamos fazer permanentemente, na medida de saber para onde estamos querendo ir. Perfeito, perfeito. Nós sabemos, né, que nós ainda vivemos numa sociedade um tanto machista, né? A gente ainda, infelizmente, a gente vive nessa sociedade. E aí, Edward, eu queria que você pudesse partilhar com a gente, principalmente os chefes de família, né? Que tem aquela sensação que eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo, né? E aí ele não partilha com a família a dificuldade, aonde que tem que economizar, e aí, por amor, a gente erra por amor, né? A gente não acerta só por amor. Então, por amor e por ter aquela questão, quando eu falo da sociedade machista, é do lado positivo dele dizer eu sou o provedor, né? E eu tenho que dar conta de tudo isso. A importância, Edward, de conscientizar essa pessoa que a partir do momento que ele abre, e a gente sabe que isso dói, para a família e traz a família junto, como o caminhar se torna possível e a melhora, ela reverbera, né? Toda a família, na verdade, colhe os frutos, tanto financeiramente, quanto tudo fica mais leve. Exatamente. Isso também são vários casos aí, nesses últimos 12 anos, nós estamos na estrada aí, na questão da educação financeira, e muitos casos assim. Primeiro que hoje, assim, a grande maioria das pessoas que procuram um atendimento, procuram ajuda, são mulheres. As mulheres estão muito mais abertas para procurar ajuda, procurar um consultor, um coach, assim. De cada 10 que eu atendo, 3 são homens, 7 são mulheres, mais ou menos, entendeu? Então, as mulheres estão muito mais, preocupadas com essas situações e abertas, mesmo no sentido de falar, pô, eu preciso mudar, eu quero melhorar, tal. Os homens realmente têm muita essa restrição. Tem casos, inclusive, foi até parar no livro, né, de um pai que não queria, um casal, o homem não queria me receber, a mulher queria, a filha estava pagando o atendimento, mas ele não queria porque ele achava que dava conta e conseguia sair. Mas às vezes a pessoa não consegue, ela está dentro do furacão ali, não consegue ver saídas, né? E quando eu consigo conscientizar a pessoa, que a pessoa fala, não quero
não quero envolver minha família, eu quero sair disso sozinho, como você disse aí, né? Eu vou sair e tal. Só que se não passa pela família, se ele não compartilha isso com a família, com a esposa, filhos, tal, vai ficar um peso muito grande nas costas dele. E vai ser muito mais difícil de sair, né? E às vezes as pessoas, a família dele vai estar tomando certas atitudes porque não tem consciência de como está o orçamento, porque deu cartão para todo mundo, aquela coisa toda, ou faz as compras, depois dá para o pai pagar, e o pai nunca fala assim, não vou pagar, né? Vai vindo, só que ele sabe que não consegue. E aí chega uma hora que não tem jeito, né? Tem que falar. E o que é mais legal é quando ele fala com a família, com a esposa, com os filhos, tal, geralmente, a grande maioria das vezes, a família vai e abraça, a família vai e acolhe, a família fala, estamos junto, pai, vamos fazer. Aí o cônjuge chega e fala também, entendeu? E aí o retorno que eu tenho dessas pessoas é, Edward de Deus, saiu um caminhão das minhas costas. Eu estou muito mais aliviado, né? A família entendeu, tá todo mundo agora sabe que vamos ter que reduzir, vamos ter que fazer alguns acertos no nosso orçamento, consumir, né? Ter menos lazer um pouco, não cortar, mas, né? Dar uns ajustes que a gente já falou aqui na live, e a pessoa fica, é outro semblante. Quando eu vou de novo conversar com a pessoa, sabe, o semblante dela está diferente, a postura dela, às vezes a pessoa chega, né, para falar com a gente assim, não, ele já chega com uma outra postura, ele parece que se empodera, e assim, e não tem vergonha nenhuma, né, nessa situação. Eu atendo, só que tem algumas situações aí que a gente tem um Brasil meio dividido, né? Tem um pessoal aqui do Sul, Sudeste, que é um pouco mais aberto nesse sentido, se bem que tem restrições também. Mas quando a gente pega casos para atender do Norte e Nordeste, você percebe que o provedor da casa é o pai. É o pai. É assim, é o homem, a mulher não trabalha, né? Ele não quer que a mulher trabalhe, e ele não fala a real da situação da mulher. Então, e fica difícil. Essas pessoas têm muito mais, né, aquela coisa de, né, a questão... Realmente, não, eu sou homem, sou provedor, eu tenho que resolver, mas, infelizmente, se ficar nesse caminho, vai ser pior, vai ser mais dolorido, e geralmente não dá para sair sozinho. Se não envolver a família, tanto na construção dos sonhos e objetivos, né, é importante a família estar junto, também na parte das dívidas, também a família tem que estar junto, porque aí sai mais rápido, sai muito mais, de uma forma mais tranquila do que se a pessoa está remando só. Porque imagina, um está remando para sair da dívida, tentando, e o resto da família, porque não tem consciência da situação, está remando para o outro lado. Então, não consegue, não tem jeito, né? Então, se alguém aqui na live está, né, ouvindo essa situação, está meio reticente de falar com a família, ou quem assistir a live depois, a melhor situação é falar com a família. É falar, porque... Perfeito. Tá bom? Porque Perfeito. Vai melhorar. Gente, o papo tá ótimo, mas a gente já está indo para 1h06 de papo, né? E aí a gente tem que ir encerrando. Às quintas-feiras, o Bem Financeiro faz as lives, né? Então, assim, eu gostaria, Edward, que o Silvio, que vocês convidassem, né, as pessoas a participarem, né, que são contos, né, casos verídicos, né, e é muito interessante. Mas para a gente mostrar que o que a gente está falando aqui é de fato o que a gente acredita, né? É a vivência, é a educação financeira comportamental, aí fica a critério de vocês, qualquer um de vocês dois. Eu queria que vocês falassem um caso que seja curto, rápido, né? Mas de um fato real. A pessoa que estava endividada, que fez a lição de casa e que ela conseguiu atingir o objetivo. Então, o dedo aí, vai lá, Silvio. Eu levantei o dedo. Olha, um caso de nossos contos sobre contas, um caso real. Uma jovem de 23 anos, que iniciou a primeira sessão após se apresentar me falando, Silvio, eu pensei, tá? E não tenho forma de resolver meu problema, só suicídio. Assim começou, assim foi o início da sessão. 23 anos, um salário de R$ 2.800 líquidos por mês, que era um bom salário. Estou falando isso há 5 anos atrás. R$ 2.800 líquidos. Qual era a dívida dela com o banco? Chuta, Cláudia, rapidinho.
6 mil. Mais. 12. Mais. Jesus! 80. Um pouquinho menos. 60 mil reais. 60 mil reais. Tá? Ela devia consignado, crédito pessoal, cheque especial, cartão de crédito. Ela tinha a tudo que ela tinha direito. E por quê? Porque ela sempre achou que o limite do cheque especial, mais o limite do cartão, mais o salário bruto, era toda a sua renda. E ela gastava. E quando estourava o cartão, falava com a gerente, e a gerente falava, minha querida, não se preocupa. Eu vou te dar um empréstimo pessoal, vamos fazer primeiro um consignado, zeramos teu cartão e você continua gastando. Comprando, não gastando, comprando. E para te ajudar, vou levar teu limite. Quando ela acabou essa festa de estouro e crédito, estouro e crédito, estouro e crédito, ela tinha um limite do cartão de crédito que era 4 vezes o salário bruto dela. Tá? Aí o que fazer? Lógico que ela falava, ela dividia 60 mil em 2.500 e falava, é só suicídio, não existe como. Aí o que a gente fez? Lógico, ficou com o nome sujo, parou de pagar no banco, foi toda uma estratégia com estômago reforçado. Tá? Parou de pagar o banco. Aí conseguiu sentar com o banco e renegociar. Ela pagava uma parcela mensal de R$1.800 e precisava viver com a diferença. Conseguiu uma parcela de R$800. Tá? Agora, ia ajudar em algo, só pagar uma parcela menor e continuar com uma festa? Bom, nesse processo, nós fizemos todo o processo de coaching financeiro e ela começou a incorporar novos hábitos. Ela planejou o que queria, ela procurou renda adicional para compensar o que ela estava pagando, ela conseguiu, ela vendia coisas que comprava nas cidades onde os pais moravam, que é no sul do Rio, e ela vendia aqui em São Paulo, bijuteria, coisas assim, entre as colegas de trabalho e as amigas e tudo isso. Tá? Aí o que aconteceu? Passou o primeiro mês e ela me falava, Silvio, estou fazendo algo que me sinto como uma criança. Agora, meu porquinho tem dinheiro. Antes eu fazia assim, não tinha nada, porque lógico. Tá? Agora, meu porquinho tem moedas. O que eu faço? Eu abro o porquinho, coloco todas as moedas acima da cama e começo a brincar, classificando as moedas por valor e vou fazendo pilhas de moedas. Tá? E estou brincando com isso e estou me sentindo muito bem. Ela passou 4 anos. Tá? Por 4 anos, ela pagou, sacrificou, focou no que ela queria, mas passaram os 4 anos. Nesse meio termo, ela comprou o apartamento onde está morando. Olha aqui. Comprou o apartamento. E quando pagou a última parcela, eu recebi um e-mail, que eu já quase que tinha esquecido dela, porque já tinha passado quase 3 anos, tá? 3 anos e meio desde que a gente fez o processo. Silvio, hoje paguei a minha última parcela. Sou uma mulher nova. Agora, vou começar a gastar um pouquinho. Mas com controle. Tá? Então, o que leva a isso? Sim, ou seja, não são todos os casos com sucesso. Lógico que sempre tem pessoas que não conseguem, que desandam no caminho e tudo isso. Mas são histórias para mostrar que a luz no fim do túnel existe. Existe. O desafio é saber atravessar esse túnel com pouca luz ou nada de luz, às vezes com obstáculos, e não desistir. Tá? Porque isso que nos leva realmente a conseguir. Essa história é uma história real. Tá? Ela está dentro do meio, até que tem um depoimento dela, tá? Escrito, porque ela nunca quis gravar, porque se sentia aí muito tímida para gravar, mas essas histórias, ou seja, com Edward temos muitas histórias similares assim. Gente, existe saída, existe luz no fim do túnel. Porém, leva um processo. Ou seja, nada acontece. Lógico, nosso mundo
pós-moderno, instantâneo, simultâneo e tempo real, né? Assim, o tempo do selfie. Tiramos a foto, marcamos os amigos, publicamos e todo mundo recebe. Eu quero já e eu mereço. E acabou aí. E por isso que consumimos. Portanto, se a gente se retrair um pouco, ou seja, conseguir parar e pensar um pouquinho antes de agir, que não é tão difícil tampouco, os resultados estão aí à frente. Perfeito, Silvio. É isso aí. Então, existe sim a luz no fim do túnel, temos que criar a ponte. Estamos vivendo um momento desafiador, mas um momento que a gente precisa sacudir a poeira e seguir adiante, né? Então, fica muito claro aqui no papo que a gente teve essa noite a questão da importância da educação financeira comportamental, né? Eu preciso rever os meus atos, meu comportamento, para que a gente possa encontrar esse caminho, né? Fico muito feliz, viu? E a Cida está já falando aqui, ó, muito bom saber que existe uma solução. Começarei. Cida, parabéns. Você começando, nós já ganhamos a nossa noite. E nós vamos ter outros momentos que você vai poder contar e partilhar para a gente como deu certo. Eu, Silvio e Edward estamos à disposição. Eu vou pedir que o Silvio se despeça, depois o Edward. Aí vocês podem também já até falar o canal do bem, para que o pessoal também possa seguir vocês. Então, muito obrigado, Cláudia, muito obrigado a todos os que assistiram essa live. Tomara que tenha sido proveitosa para vocês. Nós gostamos muito de bater papo com Cláudia. Esse é um tema que nos apaixona. E saibam, como Cláudia comentou, quinta-feira, 20 horas, no @BemFinanceiro_Oficial, no Instagram, nós temos nossa live Contos sobre Contas, que não chega a ser 1 hora, onde sempre nós vamos tratar um tema que, olha, nessa semana foi uma coisa assim, foi coincidência, mas a dor dessa semana é planejamento. Quais são os seus propósitos? Ou seja, amanhã vamos estar falando exatamente desse tema. Ou seja, não será exatamente como alcançar propósitos e não passar pagando conta, mas, em definitiva, é como alcançar propósitos e não passar pagando conta. Vou fazer um reforço. Gente, é amanhã. Olha que bacana. Então, assim, amanhã eu vou assistir, assistam, né? Então, assim, a gente está fazendo um dia antes, inclusive as nossas lives nós mudamos, antecipamos para quarta por causa da live deles na quinta. Então, eu estou vendo o pessoal comentar que gostou muito. Então, amanhã, ó, tá aí o canal, todo mundo lá, é às 19? 20 horas. Às 20 também? Então, 20 horas. Silvio, gratidão, muito obrigada. Muito obrigado. É uma honra estar com você. Edward. Olha, foi um prazer muito grande estar aqui com o Silvio, grande amigo, a Cláudia também grande amiga aí já de muitos anos, né? Falando de educação financeira, que passou a ser a nossa missão de vida, né? Eu acho que depois de um determinado momento, quando a gente viu o que é educação financeira, o que a gente pode proporcionar para as pessoas, levando conhecimento, levando aí as ferramentas necessárias para que elas possam alcançar os seus objetivos. E só para finalizar, o Silvio já falou do canal do Instagram. A gente tem também no blog do Bem Financeiro alguns artigos relacionados, entendeu? Falando sobre propósitos, tem um monte de artigos interessantes, o que não fazer quando você está endividado, o que fazer quando você está endividado. Então, tem bastante coisa legal dentro do site do www.bemfinanceiro, que está aparecendo aí. Vai lá no nosso blog, tem vários artigos. E aí, para fechar o dia de hoje, eu só queria falar 4 coisinhas, o porquê da importância de você ter uma vida dirigida por propósitos, tá? Tem um artigo lá exatamente sobre isso. Primeiro, faz com que a vida tenha sentido. Então, significado, relevância para aquilo que realmente é importante. Segundo passo, simplifica a vida. Você sabe o que tem que fazer e o que não deve fazer. Terceiro passo, direciona a sua vida. Os seus esforços e energias vão para o que é realmente importante. E, por último, estimula a sua vida, né? Te dá entusiasmo, vigor, paixão por viver e por realizar muitos sonhos. Então, era isso que eu queria finalizar aí com vocês. Grande abraço para vocês, Cláudia, a todos que participaram, Silvio, meu amigo, cofundador do Bem Financeiro. Estamos juntos aí nessa estrada, vamos fazer muitas coisas aí juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser, obrigada, muito obrigada. É uma alegria estar com vocês. Sigam também lá, a gente também tem o blog na Torre Forte, tem o Instagram da Torre Forte.
O pessoal vai colocar aqui para vocês o endereço. E aí, o que eu quero dizer para vocês, né, que eu acho muito importante para a gente encerrar, que é uma citação que eu gosto muito do Spinoza, que ele dizia que a vida é um permanente jogo de encontros. Podem procurar que vocês vão encontrar essa citação. E quando os encontros acontecem, as forças se somam e aumenta a nossa potência. Então, gente, educação financeira é isso. Familiar, nós temos, né? Nós nos encontramos dentro do nosso eixo familiar, né? Então, compartilhem, se for a dor nesse momento, com certeza, e é uma coisa que Spinoza falava, que tudo isso é o reflexo do quê? Dá um reflexo de alegria, né? Então, assim, gratidão por todos vocês. Tem muita gente querida aqui na live, amigos em comuns, né? Tem a Vera, eu vi o Valdir, tem a Regina, a minha mãe acabou de mandar aqui uma mensagem. Então, assim, a gente fica muito feliz, né? De poder participar, de ouvir, ler uma mensagem, igual a Cida colocou, que vai mudar, que vai repensar, né? Então, um beijo enorme para todos vocês. Edward e Silvio, mais uma vez, obrigada, foi uma honra. Eu aprendo diariamente com vocês, viu? Nós muito também. obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, gente. Olha, um beijo, até breve, viu? Tchau, tchau. Tchau.